Com a palavra, o grupo que vai fazer a apresentação das repercussões do uso de drogas na adolescência, o uso do LSD e do êxtase. Com a palavra, o grupo. Boa tarde. Hoje eu e a Lohane, Eluslane e Lohane, vamos estar apresentando sobre LSD e êxtase. Pode passar. Nós usamos essas duas revisões de literatura com o título de Condições de Saúde Bucal em Drogados em Recuperação e Repercussões Bucais do Uso de Drogas na Adolescência. Os dois encontrados no PubMed. A adolescência é um período muito importante para a saúde em geral e também para a saúde oral, que é a fase de passagem da infância para a vida adulta. A OMS registra que é da idade de 10 anos a 19 anos, sendo a fase de aprendizagem e experimentação, onde ocorrem mudanças físicas, biológicas, cognitivas, emocionais, psicológicas e também sociais. Pode passar. Quanto a essa fase de experimentação, no sentido do consumo de drogas, ocorre durante a adolescência ou no início dela, sendo que é uma prática danosa para a saúde em geral e também para a saúde bucal, sendo que o paciente que usa as drogas não possuem um autocuidado com a sua higiene corpórea e nem oral, podendo propiciar a doenças periodontais e cárie dentária. O LSD e o êxtase são drogas alucinógenas, que são encontradas em cogumelos e plantas, ou sintetizadas em laboratórios, que é o caso do LSD e do êxtase, sendo que os efeitos variam individualmente. As características apresentadas em decorrência do seu uso são excitação e hiperatividade em alguns, em outros passivos e quietos, episódios de euforia e depressão, vivências assustadoras, sensação de pânico e situações em que violência é gerada advinda de ideias de perseguição e acidentes devido à avaliação equivocada da realidade. Pode passar, professora. Os indivíduos com algum vício por drogas lícitas ou ilícitas podem ter problemas bucais, uma vez que as drogas causam, advindo das suas propriedades desfavoráveis e efeitos prejudiciais à saúde bucal, como xerostomia, cárie, periodontite, sensibilidade dentinária, apertamento dental e bruxismo. Agora eu vou estar falando especificamente sobre o LSD. Pode passar. Ela é uma droga sintética, então ela não é encontrada naturalmente na natureza. É preciso passar por uma fabricação. E o primeiro a sintetizar essa droga foi Albert, em 1938, sendo que o objetivo era para fins terapêuticos. Porém, devido aos seus efeitos, passou a ser usada apenas como alucinógeno recreativo. A sua forma de usar é por via oral, sendo que pode ser usada uma pequena gota do líquido embaixo da língua, ou como a maioria dos usuários preferem, colocar um pouquinho
sobre um pedaço de papel e aplicar sobre a língua. É uma droga muito potente, então não é necessário uma grande quantidade para durar por horas, sendo que uma dose de 50 microgramas tem um efeito de 12 horas. Não é uma droga que leva à dependência, muitos usuários simplesmente conseguem parar de tomar, de usar. E não há relatos de síndrome de abstinência quando se para de usar. Mesmo não causando a dependência, pode acentuar quadros psiquiátricos, quanto quadros psicóticos e até mesmo a depressão. Essa droga ela já foi comercializada pela indústria farmacêutica para tratamento de ansiedade, alcoolismo e psicose. Porém, atualmente não é usada para tratamento algum. Ela é uma droga proibida, devido ao uso indiscriminado, fez com que fosse totalmente proibida. E a sua comercialização e distribuição é crime. O êxtase é uma droga sintética fabricada em laboratório. O princípio ativo é uma substância chamada metileno-dioximetanfetamina, em abreviação MDMA, que é um tipo de anfetamina estimulante. Também tem efeitos parecidos com os alucinógenos. O êxtase é vendido geralmente em comprimidos, mas também pode ser encontrado em forma de pó para ser inalado. E como a maioria das drogas, os traficantes colocam outras substâncias junto da droga para render mais e terem mais lucro. Essas substâncias podem ser a cafeína, cocaína, ketamina, um tipo de anestésico usado em animais, entre outros. A metileno-dioximetanfetamina, popularmente conhecida como êxtase, atua no cérebro controlando duas substâncias, a dopamina, que interfere nas dores, e a serotonina, que está ligada às sensações de amor. A combinação das duas deixa a pessoa muito mais eufórica, confiante e sociável. Os outros efeitos são ansiedade, paranoias, aumento dos batimentos cardíacos. A pessoa sua muito também, podendo levar a desidratação e náuseas. Quando o indivíduo ingere grandes quantidades de êxtase, algo como 3 ou mais comprimidos, podem ocorrer xerostomia, alucinações, psicose, que seria a impressão de ouvir vozes, fazer coisas que não faria se estivesse em estado normal, dores musculares, insônia e perda temporária de visão. É muito fácil ter overdose com êxtase. Um comprimido já pode trazê-la. Ela traz consigo uma série de efeitos, como terríveis dores de cabeça, dificuldades na fala, febre muito alta, vômitos, perda de controle dos músculos e até morte, em decorrência das altas temperaturas do corpo. Bem, essas drogas ainda são assuntos complexos e alvos de discussões. E algumas características do adolescente de risco podem auxiliar no trabalho preventivo e de triagem para minimizar esse problema, como a disponibilidade das substâncias, as normas sociais, as leis, as privações econômicas extremas, o uso de drogas ou atitudes positivas frente às drogas pela família, conflitos familiares graves, comportamento problemático como agressividade, alienação, a rebeldia,
o baixo aproveitamento escolar, a atitude favorável em relação ao uso, o início precoce do uso e a vulnerabilidade ao efeito das drogas. As pesquisas etnográficas e epidemiológicas, utilizando uma metodologia rigorosa, podem fundamentar projetos e prevenção em todos os níveis, fornecendo dados e elucidando muitas questões, pois o custo pessoal e social com a dependência nos países desenvolvidos tem sido muito maior que o gasto com a prevenção. No Brasil, mesmo sem tradição nessa área, é preciso priorizar políticas preventivas, gerando projetos mais ajustados à realidade brasileira, pois prevenir ainda é melhor que remediar. E ainda para concluir, o nosso grupo ele leva em consideração que a prevenção ela tem basicamente alguns níveis, né, com relação às drogas, que seria a prevenção indicada, né, que são sujeitos já identificados com comportamento de risco, né, a prevenção seletiva, que são sujeitos que têm maior risco para o uso abusivo das substâncias, e a prevenção universal, que leva em consideração a população em geral. E isso a gente também percebe que pode ser feito muito nas unidades básicas de saúde, porque é o meio mais próximo da população. Então, no caso dos adolescentes, seriam feitos por meio de palestras e oficinas que trabalhassem a orientação aos adolescentes quanto a se evitar o uso, né, as consequências desse uso, e principalmente, né, como isso pode afetar tanto a ele e também com relação à família, ao grupo em que ele tá vivendo, né? E, bom, essas foram as nossas referências. Pode passar, professora. Muito obrigada. Bom, pessoal, uma apresentação excelente. Foi muito organizado, os slides muito bem feitos, com imagens bastante impactantes. Então, eu gostei muito, o grupo está de parabéns, tá? E se algum colega tiver alguma pergunta, pode realizar, tanto para esse grupo quanto para o primeiro que apresentou, tá? Agora, gostei muito também da proposta intervencionista, tá? Depois eu gostaria, professora Denise, que você colocasse para todos, né, cada proposta, porque são ricas, foram as duas apresentadas hoje foram muito bem elaboradas. Então, parabéns, estou muito realizada, tá? E estamos abertas às perguntas e dúvidas. Olha só, eu vou publicar lá no AVA todos os 4 trabalhos. Vou colocar 2 hoje e 2 na próxima semana após a apresentação, tá bom? Aí o seguinte, eu queria que esse grupo me enviasse o artigo, esse daqui, ó, do PubMed, para eu publicar também. Pode ser, Euslaine? Sim, a gente envia sim. Aí me envia, vocês salvaram ele no PDF? Sim, salvamos. Então, aí me envia esse, tá? Se quiser, pode até enviar os 2, que aí eu coloco lá no AVA, que eu acho que vai enriquecer bastante para todos os outros grupos. E eu gostaria que vocês repetissem os 3 níveis de prevenção, quando você falou de prevenção universal, seletiva e a outra? Quem falou foi a Lohane, né? No final, Lohane? Foi a Vitória. Foi a Vitória? Oi. Então fala, Vitória.
é a prevenção indicada. A indicada. Isso, ela leva em consideração sujeitos identificados com comportamento de risco, aí relacionados direta ou indiretamente com as drogas e os sujeitos usuários. Aí elas visam reduzir não só o consumo de álcool e de outras drogas, mas também melhorar o aspecto de vida do sujeito, como a reinserção dele no meio social. Aí depois tem a prevenção seletiva, que é sujeitos com maior risco para o uso ou abuso dessas substâncias. E depois a prevenção universal, que é dirigida à população em geral, sem estratificação de grupos por fatores de risco. E se a gente tiver o olhar para o nosso paciente, o nosso grupo que nós estamos estudando, que é a nossa disciplina, né? A ebiatria, a gente vê que o nosso paciente, o ebiatra, ele está inserido nos 3 níveis de prevenção. Vocês concordam? Sim. Então, assim, várias ações podem ser direcionadas nesse nível de prevenção que o nosso paciente está inserido. Tá certo? A Eduarda, eu vi aqui que ela tinha levantado a mão. A Eduarda quer falar alguma coisa? Eduarda Helena? Denise, quero só fazer um comentáriozinho em relação às próximas 2 apresentações. Pessoal, é muito difícil ser os primeiros, tá? Então, os da semana que vem já sabe como que é, viu? Então, assim, a tendência, tá? É a gente ser mais exigente com os 2 próximos, tá bom? Mas arrasaram, certo? Muito orgulho de vocês. Foi uma apresentação diferente, porque era presencial. Hoje foi através, né? Foi apresentação online. Mas, gente, de verdade, viu? Arrasaram, tá? Obrigada e fiquem com Deus. Não sai ainda não, que eu quero tirar uma fotinha para a gente colocar lá no Instagram. Só um pouquinho que eu vou interromper o compartilhamento.